Fala, nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central do Flamengo. Hoje a gente vai falar sobre os primeiros dias do novo técnico do Mengão, a chegada de Leonardo Jardim, as mudanças que já começaram dentro do clube, o clima no elenco e também a grande notícia envolvendo o Pedro, que já voltou a brilhar e entrou forte na disputa pela artilharia do Carioca. Então, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e bora entender tudo o que está acontecendo no Flamengo. A semana do Flamengo foi simplesmente uma das mais agitadas da temporada. Depois de muita pressão, críticas internas e resultados abaixo do esperado, a diretoria tomou uma decisão forte: a saída do técnico Filipe Luiz. Mesmo com conquistas, títulos, o entendimento da diretoria era de que o time precisava de uma mudança de rumo, principalmente na forma de conduzir o grupo. E aí entra o nome de Leonardo Jardim. O treinador português chegou com a missão de reorganizar o ambiente do futebol do Flamengo, trazer novas ideias e, principalmente, retomar um padrão de disciplina e competitividade dentro do elenco. E olha, uma das primeiras mudanças já apareceu. Uma das medidas que chamou a atenção foi o retorno da concentração antes dos jogos. Durante o período de Filipe Luiz, o modelo era mais flexível. Os jogadores se apresentavam no Ninho do Urubu apenas na manhã do dia da partida. Agora, com Leonardo Jardim, o cenário muda. O elenco voltou a se apresentar na véspera dos jogos, fazendo o último treino no fim da tarde e depois permanecendo concentrado no próprio CT, que já possui estrutura de hotelaria há alguns anos. Ou seja, o grupo volta a dormir no ninho antes das partidas. Para alguns jogadores, isso não é exatamente novidade. Esse modelo lembra bastante o período de Jorge Jesus no Flamengo, quando o treinador português implementou uma série de regras mais rígidas. Naquela época, havia concentração obrigatória, pontualidade extrema e até restrições no uso do celular. Agora, a tendência é que Jardim adote uma linha parecida, com mais disciplina e controle da rotina do elenco. Essa mudança tem um motivo claro. Nos bastidores, já vinha crescendo uma insatisfação da diretoria com a postura de alguns jogadores. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, entendia que a condição do grupo estava liberal demais. A avaliação interna era de que tanto Filipe Luiz quanto o diretor José Botto davam muita liberdade ao elenco em alguns aspectos do dia a dia. Por isso, quando surgiu a possibilidade de contratar Leonardo Jardim, o perfil do treinador pesou muito. Ele é conhecido no futebol europeu por ser mais rígido, organizado e exigente com seus jogadores. E a diretoria acredita que esse perfil pode ajudar o Flamengo a retomar o foco e o nível de competitividade. Mas como o elenco recebeu tudo isso? Bem, pelo menos publicamente, a primeira impressão foi bastante positiva. Quem falou sobre isso foi o volante Jorginho, que concedeu entrevista coletiva antes da final do Campeonato Carioca. E segundo ele, o grupo gostou bastante do primeiro contato com o treinador. Jorginho foi bem direto ao falar sobre o novo comandante. Ele disse que a primeira impressão foi muito boa, que Jardim tem ideias claras, convicções fortes e que o elenco já está absorvendo as informações. Além disso, o volante deixou claro que o grupo acredita no trabalho do novo técnico. Ao mesmo tempo, o Jorginho também destacou algo importante. O elenco sentiu a saída de Filipe Luiz, que tinha uma relação próxima com os jogadores. Mas agora o foco é olhar para frente. A expectativa é que essa final do Carioca possa ser uma virada de chave na temporada. E falando em temporada, o começo de 2026 para o Flamengo não foi nada fácil. O time já perdeu duas decisões importantes. Primeiro veio o vice na Supercopa do Brasil, com derrota para o Corinthians. O Flamengo também ficou com o vice da Recopa Sul-Americana, dessa vez contra o Lanús. Além disso, o início no Campeonato Brasileiro da Série A também foi considerado instável. Ou seja, o clima no clube estava longe do ideal. Por isso, a diretoria entende que a final do Carioca pode ser um ponto de virada para essa temporada. E nesse cenário, uma notícia recente trouxe um pouco mais de confiança para a torcida. O nome da vez é Pedro.
O camisa 9 rubro-negro voltou a mostrar porque é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Na semifinal do Carioca, o Flamengo aplicou uma goleada histórica de 8-0 no Madureira. E quem brilhou foi justamente Pedro. O atacante marcou 4 gols na partida, encerrando um jejum que já durava quase um mês. Foi uma atuação daquelas, e esse desempenho não foi qualquer coisa. Essa foi a 8ª vez desde 2020 que Pedro marca 3 ou mais gols em um único jogo pelo Flamengo. Com os 4 gols, ele chegou a 6 no Carioca e entrou de vez na disputa pela artilharia. Atualmente ele divide a liderança com o Patrick Ferreira, atacante do Bangu, mas a disputa ainda promete fortes emoções. Isso porque o Flamengo tem um jogo gigantesco pela frente. A final contra o Fluminense no estádio Maracanã. E de outro lado também tem concorrência na artilharia. O atacante Serna soma 5 gols na competição e também está na disputa. Ou seja, além da final do campeonato, o jogo também pode definir quem termina como artilheiro do Carioca. E tem mais um detalhe interessante nessa história. Se Pedro conseguir vencer essa disputa, ele vai conquistar a sua 3ª artilharia no Campeonato Carioca. A primeira aconteceu em 2018, quando ele ainda defendia justamente o Fluminense e marcou 7 gols. Já a segunda veio recentemente, em 2024, quando ele fez 11 gols e foi o grande artilheiro na campanha que terminou com o Flamengo, conquistando o seu 38º título da competição. Agora, em 2026, ele pode repetir o feito e, quem sabe, fazendo isso justamente em uma final contra o Fluminense. Seria um roteiro perfeito, não é? Inclusive, o próprio Leonardo Jardim já elogiou o atacante internamente. O treinador vê em Pedro uma peça fundamental para o funcionamento ofensivo da equipe, principalmente pela capacidade de finalização, presença na área e leitura de jogo. Se o Flamengo quiser virar a chave na temporada, é bem provável que muito disso passe pelos pés, ou melhor, pelos gols do atacante Pedro. Agora fica a pergunta, nação. Será que Leonardo Jardim vai conseguir reorganizar o Flamengo, recolocar o time no caminho das vitórias? E mais, Pedro termina o Carioca como artilheiro e ainda decide a final contra o Fluminense? Comente aqui embaixo e deixe a sua opinião. E claro, se você quer continuar por dentro de tudo que acontece no Mengão, já se inscreve aqui no nosso canal, na Central do Flamengo, ative o sininho e deixe aquele like no vídeo, porque aqui você acompanha todas as notícias, bastidores e análises do Flamengo. Um abraço, gente, até a próxima! Saudações rubro-negras!